evangelho, mas eu não sabia falar quimbundo. Mas eu louvo e glorifico a Deus desde que aceitei a Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. A minha mãe já não existe, meu pai não existe, eu agora canto em quimbundo. Aleluia. Honra e glória para o nosso Deus. O nosso Deus é que faz isso, amém? Porque até minha mãe nem tinha tempo para nos ensinar o quimbundo, nem o meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus, porque Ele nos ensina. Ele nos ensina todas as línguas, porque Ele é Deus de todas as línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, versos 35 a 43. Essa é uma palavra que o Senhor tem falado profundamente ao meu coração nestes dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos falar do cego de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem mesmo, quando a irmã estava pregando aqui, a irmã também falou igualzinho desta passagem lá no livro de Marcos 10. Eu disse Jesus. Então o Senhor sabe todas as coisas. Mas quando o Senhor já preparou tudo, Ele já preparou e está tudo preparado, está tudo selado. Está ligado na terra, está ligado no céu. E tudo é para a honra e glória do seu nome. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome dos seus irmãos que ainda não encontraram em Lucas 18, 35 a 43. Aleluia. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Jesus disse, a amada igreja pode tomar assento. Jesus disse: O que queres que eu te faça? Esse é o tema da nossa mensagem. Pode ser que nesta manhã você tenha N situações, você tem N problemas, você já não sabe o que fazer. Então o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor da Galileia, nessa manhã está dizendo: O que queres que te faça? Eu serei a primeira a responder: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me cure da enfermidade que tem assolado o meu corpo nesses últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E você tem a tua situação, você tem o teu problema, e o Senhor está procurando saber o que queres que eu te faça. Algo, se calhar algo que o Senhor precisa mudar na tua vida. Mas antes de tudo isso, o cego teve que clamar ao Senhor. Ele teve que clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Jeremias 33 diz: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Então nós temos que clamar. O cego clamou. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Clamar é chamar por alguém. Clamar é chamar por alguém. E este cego estava clamando por Jesus, o filho de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nesta mesma passagem do cego Jericó, praticamente foi a última, na altura que Jesus estava fazendo a sua última viagem para Jerusalém. Ele estava fazendo a sua última viagem para Jerusalém, atravessou o rio Jordão e ele entrou em Jericó. E quando entrou em Jericó, já estava aquele cego ali sentado no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já estava sentado. Eu creio, pensando eu, aquele cego já ouvia falar de Jesus. Aquele cego já ouvia falar de Jesus. Ele já ouvia falar de Jesus. Então ele, ouvindo falar de Jesus, ele tomou a posição. Então o primeiro passo que nós temos que fazer, quando ouvimos falar de Jesus, nós temos que tomar a posição. Aquele cego tomou a posição. E qual foi a posição que ele tomou? Sentou-se à beira do caminho. Ele sentou-se à beira do caminho, porque ele sabia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Louvado seja o nome
muitas vezes. Estamos doentes, ficamos na nossa cama. Ai, Senhor, a minha é essa dor. Ai, Senhor, eu não consigo. Mas Ele sentou-se no caminho. Amém. Você nesse momento e eu estamos aqui, estamos no caminho. Porque o Senhor da Galileia está passando neste momento, neste lugar. O Senhor da Galileia está passando neste lugar. Ele está passando neste lugar porque você está sentado à beira do caminho. Você ouviu falar de Jesus e você tomou uma atitude. Como um dia eu não conhecia Jesus, alguém foi em minha casa e me falou de Jesus. E logo mais disse, vamos à igreja. Eu tive que me assentar no caminho para poder dizer, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse mesmo cego, ele sentou-se no caminho. Foi o primeiro passo que ele fez, porque ele já ouvia falar de Jesus. Não era desconhecido. O nome de Jesus não era desconhecido para ele, mas ele já ouvia falar de Jesus. Ele não via, mas sabia que Jesus curava, sabia que Jesus batizava com o Espírito Santo, sabia que Jesus transformava, porque ele ouvia. Ele apenas era cego, mas ele tinha uma boa audição. Louvado seja o nome do Senhor. Ele assentou-se no caminho. E só sentado no caminho é que ele ouviu. Então você, meu irmão, só ouvindo na casa do Senhor é que você vai ouvir a palavra do Senhor. Posso ler a Bíblia na minha casa, amém. Sou leitor da Bíblia na minha casa, amém. És leitor da palavra de Deus na tua casa, amém. Mas tens que vir. Tens que vir no caminho. Tens que vir no caminho que é Jesus. Porque Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. E esse cego, irmão, cego mas inteligente, cego mas com sabedoria. Ele era cego das vistas, as vistas carnais, mas ele era um homem com a visão espiritual muito bem restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele assentou-se no caminho. Ele não quis saber se havia de passar alguém que lhe empurrasse. Ele não queria saber. Ele disse, vou me assentar no caminho, meu irmão. Essa palavra é para ti e para mim nesta manhã. Não importa a situação que você esteja a passar. Não importa a situação, muitas vezes alguém falou e te magoou. Mas não saia do caminho. Amém. Não saia do caminho. Não vale a pena ficar postado na tua casa. Ah, não faça isso. Senta-te no caminho, porque é ali onde Jesus vai passar. Obrigado, papai. Ele vai passar e você vai ouvir. Esse cego ele ouviu. Aqui no versículo 36 ele diz assim, ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que era aquilo. Ele primeiro teve que dar o passo, sentar-se no caminho e depois, a partir do caminho, a multidão foi passando. Nós sabemos que no caminho passam várias pessoas. A multidão foi passando, ele aí ouviu tanta gente a passar. Então ele procurou saber, mas por quê? O que é que se passa? O que é que se passa? E logo lhe disseram, é Jesus de Nazaré. E lhe disseram, Jesus o Nazareno passava. Jesus o Nazareno está passando esta manhã. Jesus o Nazareno está passando esta manhã e está a procurar saber o que queres que eu te faça. O problema é no teu lado, o que queres que eu te faça. Não tem que dizer no evangelista Nelito, não tem que dizer aqui no evangelista Roberto, não tens que dizer no pastor Faustino nesse momento, mas você ali no teu lugar, em que você se encontra sentado, diz, o Senhor está a procurar saber o que queres que eu te faça. E você falar no teu coração o que é que você precisa. Onde você precisa ser restaurado, onde você precisa ser liberto, onde você precisa ser transformado. O que queres que eu te faça? Quer ser cheio do Espírito Santo? Fica no caminho. Fica no caminho para ouvir Jesus a passar. Tens que ficar no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Oh, Pai, então obrigado, ele clamou papai, dizendo, obrigado, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Nós sabemos que misericórdia é amor. Nós só temos misericórdia do nosso irmão quando nós amamos o nosso irmão. Nós só temos misericórdia do nosso pastor quando amamos o nosso pastor. Nós só temos misericórdia da nossa líder quando nós amamos a nossa líder. Se nós não lhe amarmos, nós não vamos poder ter misericórdia. Porque misericórdia quer dizer amor. Aleluia! Jesus teve amor. Amor. Porque a palavra de Deus até diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a humanidade de tal maneira. Ele amou de tal maneira, amou incondicionalmente. Ele
Ele teve que se assentar no caminho. Sentou-se no caminho, ouviu Jesus a passar. Aleluia. Procurou a saber, tem que procurar a saber. Também muitas vezes nós temos que procurar a saber. Mas o que é que eu faço? Estou a passar essa situação, minha líder. Estou a passar essa situação, evangelista. O que é que eu faço? O que é que eu faço? A palavra vai te ensinar o que é que você vai fazer.